o filme mais perturbador que eu vi nos últimos anos. Chegou no streaming e não só chegou no streaming, mas ele tá indicado ao Oscar de melhor filme internacional. É um dos concorrentes de Ainda Estou Aqui. E eu tô falando, claro, de A Garota da Agulha. Um filme que me impactou muito. Eu nunca esperaria encontrar isso aqui. Eu esperaria encontrar um filme pesado, sobre um tema pesado. Mas eu nunca imaginaria encontrar um filme tão aberto a usar a imagem e o potencial sensorial do cinema para nos fazer experimentar o processo de distorção experimentado pelo feminino num mundo desigual, injusto, na realidade do abandono. É um filme, como eu disse, impactante. É um filme que, eu garanto, você tem que se preparar para assistir. E você vai entender os motivos no vídeo de hoje. E aí, galera, eu sou o Thiago e hoje eu vou falar sobre esse filme que, como eu disse na abertura do vídeo, mexeu de verdade com as minhas emoções e mexeu muito, talvez, porque eu não estava preparado para o que estava por vir. Porque o novo filme do diretor Magnus von Horn, que já tinha feito um filme bem impactante sobre uma realidade feminina, a realidade de influencers, que me surpreendeu muito, um filme chamado Sweat. Ele parte de um ponto semelhante, embora dentro de uma lógica totalmente diferente, para repercutir o processo de abandono de muitas mulheres numa estrutura patriarcal e as consequências disso. A Garota da Agulha conta a história de uma dessas mulheres, Caroline, uma jovem que durante a Primeira Guerra Mundial viu seu marido desaparecer na guerra, então ela ficou totalmente desassistida. Ela só queria manter o emprego e conseguir uma pensão extra. E nesse processo ela acaba conhecendo o patrão dela. Eles iniciam um caso, ela começa a alimentar o sonho de se tornar uma baronesa, de se tornar alguém, de ter essa ascensão social meteórica. Só que, obviamente, a ilusão é amarga. Caroline logo descobre que esse homem não estava interessado, ele não tinha possibilidade de casar com ela. E pra piorar, ela estava grávida dele. Ou seja, agora ela estava abandonada, sem marido, sem um amante, com um filho para criar e também sem emprego. Por esse panorama, você já entende o quão reconhecível e assustadoramente reconhecível se torna a jornada dessa protagonista, porque nós estamos falando de um filme que se passa ali no final da Primeira Guerra Mundial. Mas essa segue sendo a realidade de muitas mulheres de uma estrutura social patriarcal. E o diretor Magnus von Horn tem total noção disso. Tanto que ele reforça esse sentimento. Embora com escolhas estéticas que deslocam o filme no espaço-tempo, é um filme que ele é assumidamente no passado e ele deixa bem claro isso em vários aspectos visuais, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Ele é um filme que está a todo momento ampliando o olhar para esse tema. A mensagem aqui não é literal, ela não é explícita, ela não é óbvia. O que nós temos aqui é um estudo de personagem que se constrói a partir da estética, da relação do público com a imagem e do elemento sensorial que acompanha a jornada de Caroline. O que torna tudo abrangente, o que torna tudo ainda mais provocante e o que torna tudo visualmente assombroso nos mais variados sentidos desse adjetivo. Porque A Garota da Agulha é assombroso esteticamente, imageticamente falando, é aquele filme que causa um espanto, mas é assombroso também quando a gente entende a realidade que se esconde naquelas imagens. A realidade podre, a realidade doentia, a realidade do abandono. É uma realidade cruel que expõe Caroline, que expõe essa protagonista e que o filme retrata com imagens, com planos que reforçam o processo de degradação dessa mulher. E é interessante como o diretor, ele pensa o uso do preto e branco aqui, porque muitos cineastas acabam recorrendo ao preto e branco de forma meio que, assim, estilisticamente vazia, sabe? Vou usar o preto e branco porque eu gosto, porque eu acho bonito, ou porque remete ao passado. Seriam escolhas óbvias, e não é isso que o diretor quer. Muito pelo contrário. O preto e branco, logo de cara, ele captura a frieza. Ele captura o vazio de Caroline. Em especial quando o filme assume tonalidades mais brancas. É um branco que invade a tela, é um branco que chega a incomodar. Quando Caroline está exposta fora do seu casebre, que ela entende como um lar momentâneo, ela parece vulnerável, ela praticamente não fala. Esse branco bem saturado, ele meio que ofusca essa mulher. Ela parece mais uma na multidão. Se não fosse pelos olhares expressivos da personagem, você não identificaria que ali estava a protagonista do filme. Em especial quando
a figura do patrão, o olhar do patrão é assumido, são mulheres basicamente iguais, com uma pequena diferença de idades ali naquela fábrica de roupas para a Primeira Guerra, para os soldados. Você não consegue ter essa distinção. Eu acho que o filme se constrói muito bem a partir desse branco que é desconfortável e que deixa claro que Caroline está exposta, Caroline está vulnerável, Caroline, ela não tem a quem recorrer. E a luz, ela gera as sombras. E quando o filme começa a focar no elemento sombrio, tudo se torna ainda mais pesado, porque as coisas vão ganhando um caráter mais nebuloso. Quando Caroline se vê entre a cruz e a espada e resolve se aproximar de uma mulher que era responsável por uma clínica de adoção clandestina, as coisas ganham, como eu disse, um caráter mais tenso, mais aterrorizante. Naquela casa, uma loja de doce que era uma fachada para uma clínica com segredos que você vai descobrir vendo o filme, ela começa a enxergar silhuetas sombrias, ela começa a perder noção, perder o controle, o pouco controle que ela ainda tinha sobre o seu corpo. Não só no que diz respeito à questão da maternidade, porque ela não queria ter o filho. Inclusive tem uma cena nesse filme, gente, é dolorosa, de verdade. Mas ela não queria ter o filho, então ela já tem ali o começo de uma perda de controle. Mas as coisas vão ficando piores quando ela começa a experimentar outros tipos de perda. A falta de autonomia, a falta de voz, a sensação de que algo está acontecendo e que ela está sendo uma cúmplice de algo que ela não tem noção. E ela, embora cada vez mais entorpecida, cada vez mais presa àquela casa, e por um motivo assim que é sintomático, ela estava ainda amamentando. Então aquela mulher identifica nela uma oportunidade. Além da total fragilidade dela, ela poderia ajudar essas crianças que aparecem lá, servir como uma ama de leite. Quer dizer, olha só como o filme trata a maternidade como, sabe, um aprisionamento. Ela é uma mãe, o trabalho dela é ser mãe, ou pelo menos o trabalho, entre aspas, dentro daquela estrutura. É como se ela não tivesse uma outra possibilidade. E num cenário de escassez inclusive de alimento, um cenário de escassez em que, quando você olha para aquela casa, por trás daquela fachada, você identifica a ausência. E assim, vale destacar aqui a fotografia de Michael Daimak, que faz um trabalho muito interessante ao ir além dos contrastes, que é algo muito óbvio dentro do preto e branco. Preto e branco como instrumento de contraste. Isso acontece aqui, sabe? A luz que contrasta com a escuridão. Só que ele não entra naquele caráter semiótico assim, óbvio. A luz como sinônimo de algo positivo, o sombrio como sinônimo de algo negativo. Em hipótese alguma. A luz, como eu disse, ela expõe. A luz, ela é hostil. E as sombras, elas são ainda mais perversas, porque o que se esconde na sombra não são monstros. Não são assombrações, fantasmas, um elemento paranormal. O que se esconde nas sombras são silhuetas reconhecíveis, são presenças humanas. É a perversidade humana que vai contaminando o espaço da protagonista, que vai cercando ela como uma ameaça. Eu gostei particularmente, eu tenho visto muita gente fazendo um paralelo entre A Garota da Agulha e o movimento do expressionismo alemão, que é um movimento muito marcante no cinema europeu. A intenção do diretor Magnus von Horn é flertar com essa referência sim, mas se apropriando dela, porque no expressionismo alemão, no que diz respeito à construção estética, ficou muito marcado e muito marcante a construção de um espaço cênico distorcido, com ângulos assimétricos, com elementos que se distanciavam assumidamente de um olhar verossímil para a realidade. E aqui eu vejo o contrário, porque quando você olha para o cenário, para a casa em que Caroline passa a morar, ou então para a loja de doces, que é aquela clínica de adoção, tudo ali é muito real, é muito ostensivamente verossímil. É a realidade fria, é a realidade nua, a realidade crua. Mas as distorções, elas estão aqui, e elas estão na presença humana. Primeiro, explicitamente falando, porque você tem um personagem do marido que surge desfigurado, a cena de abertura do filme é horripilante, para chegar a um processo de distorção mais íntimo, mais emocional, porque quanto mais nós vamos nos conectando ao olhar de Caroline e experimentando a visão dela sobre aquele mundo, mais nós vamos enxergando as distorções geradas pelo mundo. As distorções que levam mães a abandonarem os seus filhos, as distorções que levam filhos a serem largados à própria sorte no começo da vida, as distorções que
geram os eventos que vão atormentando Caroline e vão revelando a face mais nebulosa e perversa daquela instalação. Não é um filme que ele quer ser contra o aborto ou a favor do aborto, uma coisa assim literal. Essa distorção, ela diz muito mais sobre o feminino, sobre a impotência, sobre o abandono, sobre a falta de voz que não sei se legitima, e eu acho que a intenção do diretor não é essa. Ele me parece nem preocupado em endossar as ações das personagens, muito menos em justificá-las. Ele está muito mais interessado em registrar da forma que você entenda, e a partir dessa percepção mude a sua relação, a sua compreensão com os fatos. Não só com a jornada da protagonista, mas com o que representa a jornada dessa mulher e de tantas outras mulheres. A partir dessas distorções que o filme vai construindo e vai revelando à medida que a Caroline começa a descobrir os segredos, nós vamos sendo apresentados a uma realidade que é aterrorizante. O horror em sua face mais humana. É o horror, assim, em sequências que, em vários momentos, a câmera de Magnus von Horn, ela não tem coragem de mostrar o que está acontecendo. Mas o trabalho de design de som, ele nos desafia, ou melhor, nos obriga a experimentar o que está acontecendo. São ruídos que eles começam a desconfortar, a causar um desconforto em elementos banais do dia a dia. Tem uma cena, por exemplo, logo no primeiro momento do filme, em que a mulher chega numa casa que ela consegue alugar às pressas e não tem banheiro, não tem nada, ela começa a fazer as suas necessidades num balde. Esse simples ruído já estabelece o elemento sensorial da coisa, mas tudo vai ficando mais tenso, mais impactante, mais, assim, sufocante em vários aspectos. E chegando ao cúmulo de sequências em que os gritos são penetrantes, em que grunhidos revelam o horror de algumas situações, e é o horror que o mundo patriarcal ele tenta silenciar, mas o filme ele quer expor. E ele faz isso de forma muito, mas muito expressiva, acreditando na estética, acreditando na imagem como o agente da sua mensagem, mas não é uma mensagem, como eu disse, objetiva, literal. É uma mensagem em defesa do feminino, contra aquilo que nasce de um mundo totalmente distorcido. E eu acho que A Garota da Agulha, nesses momentos, ele causa um nível de aflição, porque, como eu disse, são coisas pesadas. Eu não quero revelar aqui para não estragar a experiência, mas são coisas muito, mas muito pesadas, indigestas, de se ver, de se ouvir. Chegou no momento do filme que eu queria dar uma parada. Queria respirar, porque é um tema muito pesado, abordado de uma maneira que soa impactante sem ser explícito ou gráfico, porque a intenção também não é explorar o sofrimento, nem capitalizar em cima do sensacionalismo em torno da história real dessa clínica de adoção clandestina que, enfim, é o foco do filme. E assim, é impossível terminar esse vídeo sem deixar de aclamar as potentes atuações de Victoria Carmen Sony e Trine Dyer-Holm, que vivem essas mulheres unidas por um círculo vicioso, doentio, por um mundo que oprime elas. São atuações que, embora dentro de um cenário rígido, embora dentro de um filme esteticamente opressor, escondem no olhar sentimentos íntimos, sentimentos que extravasam, sabe, as ações delas. É a pureza corrompida, é a culpa convenientemente ou desesperadamente sufocada. São sentimentos que vão cruzando a tela e que vão tornando esse filme um exercício de empatia também em algum nível. O filme quer que nós compreendemos essas mulheres, entendemos o mundo delas, entendemos o que está por trás disso, o verdadeiro monstro por trás disso. Porque no fim, A Garota da Agulha, o julgamento vai sempre recair ao feminino. E essa é uma tendência no mundo patriarcal. Mas as consequências, a culpa de fato, não é do feminino. Existem ameaças aqui, monstros silenciosos, monstros inertes, monstros que habitam nas sombras e que vão gerando essa existência torturada e torturante para muitas. E o filme ele aborda essas sensações de forma extrema, de forma que, se não é explícita, é impactante. Como eu disse, A Garota da Agulha é um filme visualmente assombrante, mas esse assombro ele não está apenas ligado ao terror, ao horror e ao impacto visual do filme, ele está diretamente ligado aos sentimentos que o filme quer causar e às sensações que permanecem ao final da sessão. Definitivamente é um filme indigesto, é aquele filme que você vai assistir e você vai ficar pensando nele
você vai se sentir impactado por ele e você vai cruzar com imagens e com sensações que talvez você não quisesse descobrir, porque às vezes a ignorância é a arma dos inocentes. E aqui, em A Garota da Agulha, não existe espaço para inocência. E aí, o que você achou desse filmaço indicado ao Oscar de melhor filme internacional? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.